Bom, pessoal, hoje, 27 de janeiro, é o dia da recordação, Dia Internacional da Recordação do Holocausto, visando aí para que esse período tenebroso da vida humana nunca seja esquecido e jamais repetido, apesar, apesar de que muitos ainda procuram negar o Holocausto, possibilitando inclusive repetição, ainda que em contextos diferentes, ou mesmo que a história se repita quase que na sua inteireza, com algumas nuances diferentes devido ao contexto que vivemos hoje. Eu venho aqui trazer uma dica de um ótimo livro, você que talvez esteja interessado ou já tenha até lido outros materiais falando acerca dessa parte triste da história da humanidade que foi o Holocausto. Tenho aqui em mãos para indicar para vocês Os Afogados e os Sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades, escrita por um autor italiano, o Primo Levi. Ele também é autor de um clássico contemporâneo, Isto é o Homem, é isto um homem, onde nesse livro ele narra as pessoas desprovidas de esperança e saúde, particularmente os judeus que estavam ali naquele campo de extermínio, e que dificilmente eles poderiam ser identificados como sendo os mesmos homens que eram antes dessa tragédia. Da mesma forma, seus algozes com seus rostos, com seus rostos, né? Os quais eram senhores de escravos, mas que não tinham vontade própria. Ali é considerado um campo de morte, onde ela, afinal, era o menor dos males. Tamanho o sofrimento, tamanho os castigos e penas ali implantados. E nesse livro aqui, especificamente, Os Afogados Sobreviventes, é também o que o Primo Levi ele vai narrar. 40 anos. O livro é uma meditação sombria sobre o significado, né, dos extermínios nazistas aí que foi escrito 40 anos depois, né, inclusive muito celebrado pelo New York Times, né. Então, esse livro vai trazer a rígida e implacável disciplina dos nazistas e o sofrimento daqueles que muito sofreram e padeceram simplesmente pelo fato de terem sido judeus, né? Eu fiquei muito me interesso pelo assunto e tenho alguns livros sobre o Holocausto, não só por conhecimento da maldade humana, que a gente sabe que o ser humano ele é mau por natureza. Dentro de uma cosmovisão cristã, a gente imagina que o potencial humano ele é infinito para o mal que deseja perpetrar. Do outro lado, por outro lado, está a capacidade que o ser humano tem de suportar o sofrimento e encontrar sentido nele. Isso faz lembrar, inclusive, de mais uma dica que eu posso citar, seria do Viktor Frankl, né? É o grande autor da logoterapia, do livro Em Busca de Sentido, onde exatamente também ele extrai a capacidade, ele lida, ele trata, ele narra, vai no recôndito da alma, analisando a capacidade que o ser humano tem de se reinventar
de encontrar sentido mesmo diante de um grande sofrimento. Ecoa, inclusive, por exemplo, a frase de Dostoiévski, quando ele diz: temos somente uma coisa que não possa ser digno do meu tormento. Essas palavras acabaram ficando assim, passando muitas vezes na mente de Viktor Frankl, e ficar conhecendo aquelas pessoas no campo ali de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, em que, sem dúvida, eles, após passar o processo, poderiam dizer, como disseram, que foram dignos dos seus tormentos. Dentro desse sentido, Viktor Frankl ele vai trabalhar a ideia de que inerente ao sofrimento humano há uma conquista interior que ultrapassa até mesmo qualquer tipo de sofrimento, o qual é a liberdade, é a conquista interior. É a liberdade da qual ninguém pode lhe tirar, essa conquista interior, que permite ao ser humano, até o último suspiro, até o fim, configurar a sua própria vida como que tendo sentido, como de fato tem. Para muitos, apenas uma vida ativa, uma vida que as pessoas acham que são adequadas para elas, é uma vida com sentido. Viktor Frankl vai trabalhar nesse em busca de sentido dentro da seguinte possibilidade: se é que a vida tem sentido, esse é o pressuposto, se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente terá. Então, é uma estrada melancólica, triste, mas ao mesmo tempo maravilhosa ao nós estudarmos e ouvirmos testemunhos que a história nos conta sobre a maldade humana e que dentro dela está aí permeada e recheada de sobreviventes, homens e mulheres que fizeram valer o sofrimento pelo qual passaram, qual no fim puderam dizer que foram dignos do sofrimento, ecoando aí a própria a frase de Dostoiévski, né? Quando ele diz: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Então fica aí a dica, afogados e sobreviventes, desse Dia Internacional de lembrança do Holocausto. Primo Levi, ele tem ótimos livros sobre o assunto, é autor italiano, aonde contribui muito para o conhecimento rico da história que ocorreu nesse período e em relação às pessoas, o que elas passaram, sobre o que elas venceram, e em tudo isso nós vamos aprendendo coisas que nós muito bem sabemos. O potencial humano para a maldade infinito e a condição humana de superar o sofrimento, de encontrar sentido, de sobreviver mesmo em meio à angústia, ao sofrimento, mesmo em meio aos castigos, penas e impunidades que lhes são
lançadas sendo inocentes. Torçamos para que a história ela não se repita jamais. Por outro lado, vamos celebrar as lições aprendidas que essas pessoas nos legaram, esses vencedores, as pessoas que passaram pelo tamanho sofrimento, nos legaram sobre a condição de aprender e sermos humanos, de encontrarmos sentido na vida mesmo ante o sofrimento. Fica aí a dica. Eu citei 3 livros: Primo Levi, esse aqui, Os Afogados Sobreviventes, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, e também E É Isto um Homem, do Primo Levi. Então fica aí a dica, até a próxima. Orai pela paz em Jerusalém. E lembre-se, sem livros a vida seria um erro.